Garanhuns, interior de Pernambuco. Uma cidade conhecida pelo clima frio, pelas flores e pela tranquilidade típica do agreste. Um lugar onde todos se conhecem, onde crianças brincam nas calçadas e vizinhos confiam uns nos outros. Pelo menos era assim até que, em 2012, uma descoberta macabra revelou que por trás de uma casa simples se escondia um dos crimes mais perturbadores já registrados no país. Tudo começou de forma aparentemente banal. Pessoas começaram a desaparecer. Mulheres jovens, mães solteiras, quase sempre em situação de vulnerabilidade social. Nenhuma denúncia chamava atenção no início, nenhum alarme soava. No Brasil, desaparecimentos infelizmente não são raridade, mas algo estava errado, muito errado. O que ninguém imaginava é que aquelas mulheres não tinham simplesmente ido embora. Elas haviam sido atraídas, manipuladas, assassinadas e comidas. Dentro de uma casa comum, sem grades altas ou sinais de violência externa, vivia um trio improvável. Um homem, uma mulher e outra mulher que se dizia sua esposa. Eles se apresentavam como pessoas simples, religiosas, preocupadas com o futuro do planeta. Falavam sobre sustentabilidade, controle populacional, missão espiritual. Discursos que, para quem ouvia de fora, soavam estranhos, mas não criminosos. O líder do grupo era um homem articulado, inteligente, com fala calma e convincente. Ele dizia ter visões, receber mensagens espirituais, ser parte de uma missão divina. As duas mulheres ao seu lado acreditavam cegamente. Mais do que isso, obedeciam. Segundo ele, o mundo estava superpovoado. Deus havia escolhido alguns para corrigir esse erro. E para cumprir essa missão, sacrifícios eram necessários. As vítimas eram escolhidas com cuidado. Mulheres pobres, mães solteiras, pessoas que não seriam imediatamente procuradas. Eram abordadas com promessas de emprego, ajuda financeira, uma vida melhor. Algumas aceitavam cuidar de uma criança, outras recebiam ofertas para trabalhar como domésticas. Quando entravam naquela casa, nunca mais saíam. Os assassinatos eram frios, planejados e ritualísticos. Depois da morte, os corpos eram esquartejados. Partes eram cozidas, outras congeladas, algumas transformadas em recheio de salgados que eram vendidos pelas próprias assassinas nas ruas da cidade. Coxinhas, empadas, pastéis. Pessoas comuns compravam, comiam, sem saber o que estavam ingerindo. A polícia só chegou até eles por acaso. Um cartão de crédito usado indevidamente. Uma investigação simples, que levou até aquela residência. O que os agentes encontraram dentro da casa chocou até os mais experientes. Restos humanos, anotações, confissões frias, nenhum arrependimento. O Brasil parou, o mundo se chocou, e Garanhuns nunca mais foi a mesma. Esse não é apenas um caso de assassinato. É uma história sobre manipulação, fanatismo, miséria, silêncio e horror. Uma história real, documentada e impossível de esquecer. Para entender como os crimes dos canibais de Garanhuns foram possíveis, é preciso voltar muitos anos no tempo e olhar com atenção para o homem que estava no centro de tudo. Nada daquilo começou de forma repentina. Não foi um surto isolado. Foi um processo lento, silencioso e extremamente perigoso. O líder do grupo se chamava Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. À primeira vista, ele não parecia um monstro. Pelo contrário, era articulado, sabia falar bem, tinha boa leitura, conhecia filosofia, religião e discursos que soavam quase elevados para quem o ouvia, superficialmente. Mas por trás dessa aparência intelectual, havia uma mente profundamente perturbada. Desde jovem, Jorge demonstrava comportamentos obsessivos, ideias de grandeza e uma crença inabalável de que era especial. Ele acreditava ser escolhido para uma missão maior, algo que o colocava acima das leis humanas. Segundo relatos posteriores, ele dizia ouvir vozes, receber mensagens espirituais e ter visões que revelavam o futuro da humanidade. Essas revelações giravam sempre em torno de um tema central. O mundo estava superpovoado, e isso levaria ao colapso da humanidade.
Para Jorge, apenas alguns poucos iluminados haviam sido escolhidos para agir. E agir significava eliminar pessoas consideradas impróprias ou excedentes. É aqui que entra o conceito mais perigoso de todos: a desumanização. Para Jorge, as vítimas deixavam de ser pessoas, tornavam-se números, erros, sacrifícios necessários. Com esse discurso, ele passou a atrair seguidores. A primeira foi Isabel Cristina Pires, uma mulher emocionalmente frágil, que encontrou em Jorge alguém que parecia ter todas as respostas. Ele oferecia direção, propósito e sentido para uma vida marcada por sofrimento. Aos poucos, Isabel deixou de questionar. Passou a acreditar cegamente. Depois veio Bruna Cristina Oliveira da Silva, ainda mais jovem, ainda mais vulnerável. Bruna entrou no grupo praticamente sem perceber. Foi envolvida, seduzida emocionalmente e moldada para obedecer. Jorge se colocava como uma figura messiânica, quase divina. Questioná-lo era questionar o próprio Deus. Dentro daquela casa, a lógica do mundo externo não existia mais. Jorge criou uma espécie de seita doméstica. Ele escrevia textos, fazia palestras, criava regras. Falava sobre espiritualidade, reencarnação, purificação da alma. Dizia que o canibalismo era um ritual sagrado, uma forma de absorver a energia das vítimas e fortalecer a missão do grupo. O mais assustador é que as mulheres acreditavam. Elas não apenas aceitavam, elas participavam, não porque fossem naturalmente cruéis, mas porque estavam completamente dominadas psicologicamente. Jorge manipulava o medo, a culpa e a fé. Dizia que, se não obedecessem, o mundo entraria em colapso, que milhões morreriam, que elas seriam responsáveis. Esse tipo de controle mental não acontece da noite para o dia. Ele é construído com isolamento, repetição e terror psicológico. Pouco a pouco, as vítimas internas da seita deixam de confiar no próprio julgamento. Passam a enxergar o líder como a única fonte de verdade. E foi nesse ambiente fechado, distorcido e doentio que os assassinatos começaram a ser planejados. As vítimas externas eram escolhidas com frieza. Jorge orientava o perfil ideal: mulheres jovens, mães solteiras, em situação de extrema pobreza. Pessoas invisíveis para o sistema. Pessoas cuja ausência demoraria a ser notada. As abordagens eram sempre cuidadosas. Promessas de emprego, ajuda com moradia, um futuro melhor para os filhos. Tudo parecia uma oportunidade de sobrevivência. Mas ao cruzar aquela porta, a vítima selava o próprio destino. O que acontecia lá dentro não era um crime impulsivo. Era ritual, era método, era ideologia distorcida em ação. E o pior ainda estava por vir. A casa onde os canibais de Garanhuns viviam não chamava a atenção. Era simples, comum, parecida com tantas outras espalhadas pela cidade. Não havia grades reforçadas, câmeras ou sinais externos de violência. Para quem passava pela rua, parecia apenas mais um lar humilde. Mas dentro daquelas paredes a realidade era inimaginável. As vítimas chegavam sempre com esperança, e isso tornava tudo ainda mais cruel. Elas eram recebidas com cordialidade, água, conversa, palavras de acolhimento. Jorge sabia exatamente como agir. Ele observava, avaliava, testava a confiança da vítima. Quando percebia que ela estava emocionalmente fragilizada o suficiente, o ritual começava. Nada era feito de forma desorganizada. O assassinato seguia um padrão. Segundo os próprios relatos do grupo, as vítimas eram mortas de maneira silenciosa. Jorge acreditava que o sofrimento excessivo contaminava a energia do sacrifício. Por isso, o objetivo era matar rápido, mantendo o controle absoluto da situação. As mulheres participavam ativamente, obedecendo ordens, repetindo mantras, convencidas de que aquilo era necessário para o bem maior. Depois da morte, o corpo era levado para um dos cômodos da casa, onde começava o processo mais perturbador de todos: o esquartejamento. Nada era improvisado. Facas separadas, panelas específicas, um método frio, quase clínico,
Partes do corpo eram separadas cuidadosamente. Algumas eram cozidas, outras eram armazenadas em freezers domésticos. Jorge dizia que cada parte tinha um propósito espiritual diferente. O canibalismo não era feito de forma impulsiva ou animalesca, era ritualístico. Eles acreditavam que, ao consumir a carne das vítimas, estavam absorvendo força, energia vital e purificando o mundo. Para eles, aquilo não era crime, era missão. Mas o horror não parava dentro da casa. Parte da carne era utilizada como recheio de salgados, coxinhas, empadas e outros alimentos que eram preparados com aparência comum, vendidos pelas próprias assassinas nas ruas de Garanhuns. Pessoas compravam, comiam, elogiavam o sabor, sem imaginar a origem. Esse detalhe chocou o país de forma profunda. A ideia de que cidadãos comuns haviam consumido carne humana sem saber gerou pânico, repulsa e indignação. Não, era apenas um crime isolado. Era uma violação coletiva. Enquanto isso, os desaparecimentos continuavam. As famílias das vítimas sentiam algo errado, mas não conseguiam respostas. Muitas das mulheres desaparecidas vinham de contextos de extrema vulnerabilidade. Algumas não tinham familiares próximos, outras viviam à margem da sociedade. Isso atrasou denúncias, investigações e levantou ainda menos suspeitas. O trio se sentia seguro. Jorge acreditava que jamais seriam descobertos. Ele se via como intelectualmente superior. Achava que a polícia era despreparada, que ninguém desconfiaria de uma família simples vendendo salgados na rua. Mas todo sistema baseado em mentira tem falhas. E a deles começou com algo banal. Um cartão de crédito usado de forma irregular. Uma compra suspeita. Uma investigação pequena, quase rotineira. Nada indicava que aquilo levaria a um dos casos mais chocantes da história criminal do Brasil. Quando a polícia chegou à casa, não esperava o que encontraria. No seu início, os moradores tentaram agir com naturalidade. Mas os agentes perceberam inconsistências, um nervosismo fora do comum, histórias que não batiam. E então, dentro da residência, vieram os primeiros indícios. Restos humanos, anotações estranhas, freezers. O clima mudou imediatamente. O que era uma investigação simples se transformou em um pesadelo. A casa foi isolada, a perícia acionada. E pouco a pouco, a verdade começou a emergir, mais cruel do que qualquer suposição inicial. As confissões vieram. E não vieram acompanhadas de arrependimento. Vieram com frieza. Jorge falava como quem explica uma teoria. Isabel e Bruna confirmavam, muitas vezes com a voz baixa, mas sem negar. Para eles, aquilo fazia sentido. O Brasil, naquele momento, se deparava com algo difícil de aceitar. O mal não tinha aparência monstruosa. Ele tinha rosto comum, endereço fixo e vendia comida na esquina. A entrada definitiva da polícia naquela casa marcou um ponto sem retorno. O que começou como uma averiguação simples rapidamente se transformou em uma cena que muitos dos agentes afirmaram nunca ter presenciado antes e que carregariam para o resto da vida. O cheiro foi a primeira coisa. Um odor pesado, difícil de identificar, mas impossível de ignorar. Não era apenas cheiro de decomposição. Havia algo mais, algo antigo, impregnado nas paredes, nos móveis, no chão. A casa parecia respirar morte. À medida que os cômodos eram revistados, os policiais encontravam elementos desconexos à primeira vista. Cadernos com símbolos estranhos, frases escritas à mão falando sobre purificação, missão e energia. Em um dos quartos, desenhos que misturavam figuras humanas com traços ritualísticos. Tudo indicava um delírio organizado, mas nada preparou os agentes para o que encontraram na cozinha. Freezers domésticos aparentemente comuns guardavam restos humanos, partes de corpos embaladas, algumas identificáveis, outras irreconhecíveis, ossos, carnes, tecidos. Tudo separado, catalogado de maneira quase obsessiva. Não havia pressa, não havia desespero. Havia método. A casa foi imediatamente isolada.
A rua inteira entrou em estado de choque. Vizinhos observavam de longe, tentando entender por que tantas viaturas, por que tantos policiais, por que aquele movimento que parecia não ter fim. Quando os 3 foram levados algemados, ninguém gritou, ninguém resistiu. Jorge caminhava ereto, olhar fixo, expressão neutra. Isabel parecia em transe. Bruna chorava, mas não negava. As confissões começaram ainda nas primeiras horas e foram detalhadas. Jorge falava com uma calma perturbadora. Explicava os rituais, a escolha das vítimas, a crença de que estava limpando o mundo. Não demonstrava remorso. Para ele, o que havia feito não era errado. Era necessário. As mulheres confirmavam cada detalhe. A polícia, acostumada a lidar com crimes brutais, se viu diante de algo diferente. Um crime que não se sustentava apenas na violência, mas numa ideologia distorcida, construída ao longo de anos. Quando a imprensa tomou conhecimento, o país parou. As manchetes eram uma só: canibalismo, assassinato, sério, Brasil. Garanhuns entrou em colapso. Pessoas passaram a evitar comprar comida na rua. Salgadeiros foram hostilizados. Comerciantes perderam clientes. O medo se espalhou como uma doença invisível. A pergunta ecoava em cada esquina, em cada casa: será que eu comi? Famílias inteiras entraram em pânico ao reconhecer que haviam comprado salgados das mãos daquelas mulheres. O impacto psicológico foi devastador. Pessoas passaram mal. Algumas precisaram de atendimento médico. Outras entraram em depressão profunda. Não era apenas nojo. Era a sensação de violação total. A cidade, pequena e antes tranquila, tornou-se símbolo de horror nacional. Crianças ouviam conversas sussurradas, escolas discutiam o caso, igrejas lotavam, psicólogos eram procurados como nunca antes. E enquanto a sociedade tentava entender, o processo judicial avançava. Os laudos confirmavam tudo. As evidências eram incontestáveis. As vítimas começaram a ser identificadas, nomes, rostos, histórias interrompidas. Famílias descobriram da pior forma possível o destino de quem amavam. O julgamento foi acompanhado de perto por todo o país. Cada audiência trazia novos detalhes, mais perturbadores que os anteriores. Jorge mantinha a postura fria. Em alguns momentos, chegava a sorrir discretamente, como se estivesse satisfeito por finalmente ser ouvido. Esse comportamento só aumentava a revolta popular. O Brasil não via apenas criminosos no banco dos réus. Via o reflexo de um mal que não gritava, não ameaçava, não se escondia em becos escuros. Um mal que se misturava à rotina, à simplicidade, à confiança. Mas a história ainda não terminava ali. Porque mesmo com a prisão, mesmo com a condenação, as cicatrizes permaneceram, na cidade, nas famílias e na memória coletiva do país. O julgamento dos canibais de Garanhuns não foi apenas um processo criminal. Foi um evento traumático coletivo. Cada audiência reacendia o horror. Cada detalhe relembrado parecia empurrar o país novamente para dentro daquela casa silenciosa, onde vidas foram interrompidas de forma fria, calculada e ritualística. Quando a sentença finalmente foi proferida, o silêncio no tribunal foi absoluto. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, apontado como o mentor intelectual do grupo, recebeu a pena máxima possível dentro da legislação brasileira. Condenado a mais de 70 anos de prisão, ele ouviu o veredito sem alterar a expressão. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma lágrima, nenhuma palavra de arrependimento. Para muitos, aquilo foi mais perturbador do que qualquer confissão. Isabel Pires, sua esposa, também foi condenada a uma pena severa. Considerada participante ativa dos crimes, recebeu uma condenação longa, suficiente para passar grande parte da vida atrás das grades. Já a Bruna Cristina, mais jovem, teve sua pena atenuada em alguns aspectos, mas ainda assim foi condenada por participação direta nos assassinatos. Nenhum deles saiu livre, mas nenhuma sentença foi capaz de devolver o que foi tirado. As famílias das vítimas acompanharam o julgamento com um misto de alívio e dor. Alívio por saber que os responsáveis não voltariam às ruas.
Dor por entender que nenhuma condenação apaga a forma brutal como seus entes queridos morreram. Algumas mães nunca conseguiram assistir às audiências completas. Outros familiares precisaram abandonar o tribunal em determinados momentos, incapazes de ouvir os detalhes finais. O trauma era físico, psicológico, profundo. Garanhuns nunca mais foi a mesma. A cidade seguiu em frente, mas carregando uma marca invisível. Por muito tempo, o nome do município foi associado ao caso. Reportagens, documentários, programas policiais. Sempre o mesmo rótulo, sempre a mesma lembrança. Comer na rua deixou de ser algo simples. A confiança foi quebrada de uma forma que não se reconstrói facilmente. Vendedores ambulantes sofreram preconceito. Comerciantes honestos pagaram o preço de um crime que não cometeram. E mesmo anos depois, o impacto psicológico continuou. Pessoas que descobriram ter consumido os salgados relatavam crises de ansiedade, nojo extremo, culpa inexplicável. Algumas desenvolveram transtornos duradouros. Outras preferiram nunca mais falar sobre o assunto. O caso se tornou objeto de estudo. Psicólogos, psiquiatras, criminólogos e sociólogos tentaram compreender como uma ideologia tão distorcida pôde se formar sem despertar alertas claros. Como alguém conseguiu manipular pessoas ao ponto de transformar assassinato e canibalismo em missão espiritual. A resposta nunca foi simples. Não houve um único erro. Houve uma soma de fatores: vulnerabilidade social, isolamento emocional, ausência de acompanhamento psicológico, negligência estrutural e, acima de tudo, a capacidade humana de normalizar o absurdo quando ele se apresenta de forma gradual. Jorge nunca admitiu culpa no sentido moral. Até o fim sustentou que estava certo, que cumpria um propósito. Essa postura reforçou uma verdade desconfortável. O mal nem sempre se reconhece como mal. Às vezes, ele se vê como justiça. Hoje, os canibais de Garanhuns estão atrás das grades, mas o caso permanece vivo. Vivo na memória das famílias, vivo nos arquivos judiciais, vivo no medo silencioso que surge sempre que alguém lembra dessa história. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja como eles fizeram isso, mas sim, quantas outras? Histórias começam exatamente assim, silenciosas, invisíveis, comuns, e só são percebidas quando já é tarde demais? Essa história termina aqui, mas o alerta, esse permanece.